No vídeo de hoje a gente vai entender e refletir sobre a parábola da lâmpada, que está escrita em Marcos 4:21. Tá bom? Já deixa o dedo no like e compartilha esse vídeo para mais gente poder entender também a parábola. Comenta se ficar alguma dúvida e já se inscreve no canal para entender mais da Bíblia, tá bom? Então vamos à leitura, Marcos 4:21. Em seguida, Jesus lhes perguntou: alguém acenderia uma lâmpada e a colocaria sob um cesto ou uma cama? Claro que não. A lâmpada é colocada num pedestal, de onde sua luz brilhará. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado, e tudo que está oculto virá à luz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então acrescentou: preste muita atenção ao que vão ouvir. Com o mesmo padrão de medida que adotarem, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais lhe será dado, mas do que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então Jesus começa a falar sobre o brilho da luz, tá? Que a luz é colocada em lugar elevado, tá bom? Então essa luz, primeiro, é Deus, tá? Então a palavra de Deus é essa luz, tá? Jesus, que é o verbo, se transforma em carne, lembra? Jesus é a luz do mundo também. Então a luz do mundo, que é Jesus, vem para a terra para ensinar sobre a palavra de Deus, ou seja, sobre o reino de Deus, quem ele é. Então quando ele vem ensinar, ele está plantando a semente nos nossos corações. Lembrando do vídeo anterior, tá bom? E ele, quando planta a semente, ele quer que essa semente dê frutos, ou seja, pegar agora como luz, tá? Quando ele coloca a luz em nós, essa luz tem que iluminar e não ser escondida. Então, se minha vida está sendo transformada por causa da palavra de Deus, a gente tem que refletir essa luz que Deus nos dá. Ou seja, ensinar a palavra que a gente aprendeu para poder abençoar outros irmãos. Assim como uma vela, né? Pode acender outra vela e as duas brilhar juntas e brilhar ainda mais, assim a gente também devemos ser, tá bom? Como uma vela, que é uma vez acendida por Jesus, acenda outras velas, tá bom? Então acenda outros irmãos, acordem outros irmãos, porque muitos ainda estão dormindo. Então a gente tem que fazer isso. Quando a gente ouvir a palavra, a gente ensinar. Ele também dá essa parábola, no caso, porque os fariseus não faziam isso, tá bom? Os fariseus não espalhavam a palavra da forma correta. Então Jesus vem ao mundo para ensinar a palavra do jeito correto. E ele fala para aqueles que ouvirem espalhar a palavra. Assim como a semente, né, que uma vez plantada dá 30, 60, 100 vezes mais frutos. Assim também a gente deve ser, tá bom? Quando ouvir a palavra, poder falar para os nossos irmãos. E uma coisa que é interessante ver, que ele fala que a lâmpada é colocada num pedestal. Então o que ele quer dizer sobre isso? Quando a gente tiver o poder de ensinar, tiver sabedoria para ensinar a palavra, tiver entendimento para conseguir entender também, a gente vai ser colocado em pedestais, e não para que a gente cresça, tá bom? É para que Jesus cresça, para que a gente possa falar para mais pessoas, porque dependendo se você está num lugar baixo, você não chega em muita gente. Então quanto mais alto você se eleva, mais você vai conseguir falar da palavra de Deus. Então por isso que você vê muitas vezes pastores com veículos, carros bons, mas é para que aquelas pessoas cheguem em pessoas do padrão mais alto, porque senão a palavra não chegaria. Então Jesus coloca a gente em lugares estratégicos para que a gente fale. Por isso que muitos irmãos são abençoados, tá bom? Não é pelo que eles fazem, mas sim pelo que eles pregam, tá bom? Pelo comportamento. E se eles se perdem, como a gente viu no terceiro, que é dos espinhos, quando eles são elevados, eles se perdem meus espinhos, ou seja, ficam ganancioso, não lembram de Jesus, não lembram da palavra que foi ensinada, eles morrem, ou seja, são sufocados, tá bom? Então aqui tem muita correlação ao vídeo que a gente viu anterior. Se você ainda não assistiu, assiste para conseguir entender e ter uma melhor interpretação desse vídeo, tá bom? Então assim, a luz se eleva, e a luz é a palavra nos nossos corações. E essa luz vem para que a gente acenda outras pessoas, assim como uma vela, tá bom? Então Jesus, o que ele quer dizer com isso é que ele quer que a gente ensine. E a gente muitas vezes vai ser colocado em lugares elevados para que ensine. E ele vai dar entendimento, tá bom? Então aqui é o primeiro ponto. Mas a gente tem que sempre também ter atenção para não achar que a luz é nossa, tá bom? Porque a luz vem de Deus. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado. O que ele quer dizer com isso?
tudo que se esconde em nós será revelado. Ou seja, às vezes a palavra vai vir e não é chegado o tempo ainda de ser revelada. Assim como Jesus passou 30 anos sem falar a palavra, mas no tempo certo ele começou a pregar. Então a gente tem nosso tempo também de crescimento. Então primeiro, vou pegar a semente de novo, é plantada na terra onde ainda a luz não brilha. Mas depois cresce um ramo, que cresce um galho e vira uma árvore e ali dá frutos. Assim também devemos ser nós. A gente deve começar a ler, ouvir a palavra, entender, pesquisar no escondido, no secreto. E no momento certo, quando tivermos verdadeiro entendimento, a palavra será revelada através de nós, tá bom? E no momento certo, a gente vai sentir essa vontade de ensinar os nossos irmãos. Então ele fala isso. Outra coisa também que tem correlação aqui é nosso pecado. Não existe nada que façamos que fique no oculto. Tudo será revelado. Então por isso que temos que se atentar a não pecar, porque tudo será revelado perante Jesus, tá bom? Então isso aqui também tem um propósito assim, ó. Se eu pequei, eu devo levar meu pecado a Jesus e falar: Jesus, me perdoe, eu errei, não quero mais fazer isso. Porque aquilo ali vai ser revelado. E quando é revelado, digamos, por boca de outras pessoas, ou seja, no julgamento final, aquilo vai ter um peso muito maior. É igual a pessoa, a gente, sei lá, mente para uma pessoa, se a gente chegar e falar: ó, desculpa, eu menti, vai ter um peso. Porém, se outra pessoa chegar nela e falar: ó, aquela pessoa está mentindo para você, aquele ali vai ser muito mais pesado para a pessoa, porque ela vai deixar de acreditar em nada e falar: você mentiu e ainda continuou mentindo, tá bom? Então não existe nada que está no oculto que não vai ser revelado. E a palavra também, não existe nenhuma palavra que está no oculto que não pode ser revelada a nós. Toda palavra vai ser revelada, mas a gente tem que buscar ela também, tá bom? Então aqui vem isso. Da mesma forma que tá, né? E quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então o que ele está ouvindo? Quando você estiver ouvindo a palavra, ouça com atenção, preste atenção no que está sendo dito, ouça com sabedoria, reflita na palavra para poder ter mais entendimento. Para que quando você for falar para o seu irmão, você realmente conseguiu entender qual é a mensagem verdadeira. Porque o que os fariseus faziam não era a mensagem verdadeira, eles falavam sobre o jugo humano. Então ele falava, vou dar um exemplo do sábado que a gente já viu no vídeo, que o descanso no sábado era para não fazer nada, não era para trabalhar. E aí quando Jesus come, né, do milho, eles julgam Jesus. E Jesus fala: não, o sábado foi feito para o homem, e não... o homem foi feito para os... o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Tá bom? Então a gente estava sobre o sábado, sobre algumas regras de homens, tá bom? Então a gente é maior que isso. E aqui ele fala isso. Então ouçam com atenção para que vocês consigam realmente entender qual é o verdadeiro propósito, a verdadeira mensagem, tá bom? Que aquela mensagem também não chegue e seja como, vou pegar um terreno de rocha, né, que ele fala antes, que bate e a ave vem logo e arranca aquilo ali de você, mas que você guarde no seu coração e possa também frutificar com aquilo. Então por isso que ele pede atenção, para que a gente ouça com atenção, para que ensine também a verdade, entenda a verdade que ele quer nos dizer, tá bom? Que não era também o que os fariseus faziam naquele tempo. Eles ensinavam tudo através de uma visão humana. E por isso que Jesus vem para ensinar o verdadeiro propósito, ou seja, dar a verdadeira luz. E aí ele continua aqui, ó, preste muita atenção no que vão ouvir. Preste muita atenção no que vão ouvir. Então, assim, ele fala que aqui, da mesma maneira que a mensagem boa pode glorificar a gente, trazer paz, trazer luz, né, trazer esperança, uma mensagem ruim também. Então, dependendo do que a gente está ouvindo, isso pode trazer malefícios para a gente. Então, se a gente ouve a palavra boa, a gente traz benefícios. Porém, quando a gente ouve uma mensagem ruim, uma mensagem negativa, uma mensagem que não vem de Deus, isso pode trazer malefícios. A gente pode ficar triste, a gente pode se sentir afastado de Deus. Então, Deus ele julga no tempo certo, mas às vezes nós, como homens, julgamos no tempo errado. E ele vai falar isso daqui a pouco também. Então, quando um irmão chega na igreja e ele está em pecado, outros irmãos julgam. E aí ele ouve aquilo ali e acha que ele tem que se afastar de Deus porque ele está em pecado, está errado, quando na verdade ele teria que se aproximar. Então, assim, é prestar atenção no que ouvimos, tá bom? E tentar buscar sempre ouvirmos coisas boas, para que a gente seja glorificado em Deus, tá bom? Que Deus seja glorificado em nós, quer dizer. Com o mesmo padrão da medida que
adotarem, vocês serão medidos, e ainda mais será acrescentado. Então, vou dar um exemplo. Se a gente, vou pegar na palavra primeiro, que é o que ele quer dizer. Se a gente ouve a palavra com muita atenção, sabedoria, reflete sobre ela, o Espírito Santo vai dar ainda mais entendimento sobre a palavra. Mais do que a gente ouviu. Tá bom? E então ele fala, quanto mais vocês medirem, ainda mais será acrescentado. Mas isso serve para outras coisas também. Vou dar um exemplo de julgamento. Se você julgar uma pessoa, mais julgamento você terá. Se você dá amor para uma pessoa, mais amor você receberá. Tá? Isso é uma lei da vida. Quanto mais você dá, mais você recebe. Tá bom? Então aqui vem o final que fala, pois quem tem mais será dado, mas do que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então assim, o que tem mais, mais será dado. Como assim? Então, eu já tenho sabedoria. Então, às vezes, sabedoria de Deus que eu falo, quando Deus nos dá a sabedoria. Então, às vezes eu já tenho a sabedoria. Então, para mim, buscar mais sabedoria é mais fácil. Porque é mais fácil ter entendimento quando eu já tenho conhecimento. Vou dar um exemplo. Eu toco violão. Então, para mim, entender um piano, um violino, outra coisa do tipo, já é mais fácil porque eu já conheço a tablatura. Vou dar outro exemplo. Eu sou desenhista. Para mim, desenhar outro tipo de desenho é mais fácil porque eu já sei desenhar. Tá bom? Então, quem mais tem, mais será acrescentado. Porém, aquele que não tem, até o que tem pode perder. Isso também é o quê? Vou pegar na palavra agora, tá bom? Então, quanto mais eu conheço da palavra, mais eu vou querer buscar, mais entendimento eu vou ter, mais conversa com Deus eu vou ter, mais aproximação de Deus eu vou querer buscar. Porém, quando eu não tenho, não deixo essa palavra entrar, mais eu me afasto dela, mais eu acho que não devo buscar. Às vezes eu já acho que estou salvo, sem estar. Às vezes eu já acho que não preciso, porque eu sou uma pessoa boa, eu não preciso ouvir a palavra, tá bom? Eu vejo muitos irmãos errando nesse ponto. Ele fala, mas eu já sou uma pessoa boa. Quando na verdade ninguém é bom. Ninguém é bom, pelo contrário. Jesus nos torna bom e nos justifica, mas a gente é mau, a gente peca o tempo todo, tá bom? Então aqui ele fala que mais o que tem, mais será acrescentado, ou seja, o que busca, mais sabedoria vai ter, mais facilidade ele tem para aprender, e o que não tem, até o que tem será tirado. Não é que Deus tem, tá? Não é que Deus tira, quer dizer, mas é que essa pessoa, então se eu tenho um pouco de conhecimento e eu não busco, menos conhecimento ainda eu vou ter. Se eu não conheço a palavra e não busco, menos ainda eu vou, porque ao longo do tempo eu vou se perdendo naquilo ali, tá bom? E aí vem outra coisa, quanto mais eu tenho Deus, mais luz eu tenho em mim. Porém, quanto menos eu tenho, mais em trevas eu fico. A gente tem que tomar muito cuidado, tá bom? Quando a gente pecou, a gente não deve se afastar de Deus, pelo contrário, é buscar o perdão nele, é buscar estar mais próximo dele, é buscar mudar nossos caminhos, tá bom? Para que mais de Deus a gente tenha, mais forte a gente fique na palavra e na fé, tá bom? E tem muitos irmãos que se afastam de Deus quando pecam. Isso é mais errado, porque menos será dado, ou seja, mais será tirado, né? Então, menos de Deus a gente vai se aproximar e mais das pessoas do mundo a gente se aproxima, ou seja, mais em pecado a gente fica. E às vezes essas pessoas em pecado têm um falso entendimento que tem a liberdade falsa, tá bom? Porque a liberdade verdadeira está em Deus, isso está em João. Então, eles acham que já são livres. Então, ele é livre para fazer o que ele quer da vida dele, mas quando na verdade eles são escravos daquele pecado. E às vezes para sair daquela dificuldade, vou dar um exemplo, um alcoólatra, ele começa a beber, achando que tá livre. Eu faço o que eu quiser, eu bebo se eu quiser, não sei o que. Só que aí quando ele quer parar, ele não consegue, porque ele já se escravizou naquilo ali. E foi acrescentado, ou seja, quanto mais ele tem, mais é acrescentado. Ou seja, quanto mais ele bebe, mais escravizado ele está no pecado. E a hora que ele quer sair fica mais difícil. Então por isso que Jesus também fala para a gente tomar cuidado com o que a gente faz, tá bom? Então a gente deve olhar para o nosso caminho. Só que esse irmão não tem salvação? Tem. Deus, ele andava sobre trevas, né, no começo lá da Bíblia, se a gente pegar Gênesis, ele andava e ele foi a luz que iluminou o mundo. E ele disse, haja luz, e houve luz. Então essa pessoa que está em trevas, Jesus, Deus pode vir a salvar elas, tá bom? Mas elas têm que querer, elas têm que se abrir para Jesus, porque a gente tem o livre-arbítrio. Jesus jamais vai interferir nisso, tá bom? Então, se você está em pecado, se você está em tentação, busque Jesus para que se livre deles, para que sejam superiores a eles. Porque quanto mais você busca Deus, mais
lhe será acrescentado. Porém, quanto menos você busca, mais terá tirado de Deus de você. Ou seja, mais tristeza tá. Deus é luz, tá? O oposto da luz é as trevas. Então você escolhe. Ou você escolhe o benefício ou o malefício. Tá bom? Então escolha o benefício, escolha estar em Deus, escolha a palavra, escolha aprender sobre a palavra, escolha estudar a Bíblia, escolha estar na igreja. Porque quando você não escolhe isso, você escolhe o oposto disso. Então é estar no mundo, é estar no pecado, é estar no erro. E isso traz muitos malefícios para você, traz a tristeza, traz a culpa, às vezes traz de achar que você não é uma pessoa boa, que não serve para nada, tá bom? Quando Jesus já fala que você é o amor dele, tá? Ele te ama, ele tem um propósito para você, ele tem um paraíso. Eu vou pegar uma correlação aqui de Adão e Eva. Eles estavam no paraíso e poderiam comer o fruto da vida. Então tinha lá no meio do paraíso o fruto da vida, mas eles escolheram um pecado e aí perderam o paraíso. Da mesma forma é a gente pode escolher comer o fruto da vida, que é a palavra de Deus, ou não, escolher não comer e cair em trevas, ou seja, perder o paraíso que foi prometido para a gente, porque a gente escolheu o pecado. A gente tem esse poder de escolha. Às vezes a gente mesmo julga aqui Adão e Eva por ter comido do fruto estando no paraíso. Mas a gente hoje também tem essa escolha. Se eu busco a palavra de Deus, se eu busco endireitar meus caminhos, Ele me prometeu um paraíso. Porém, se eu ignoro isso, eu não busco a palavra de Deus, eu não ouço os conselhos dele, eu me condeno a cair do paraíso. Eu me condeno a nem chegar lá. Então faça a escolha correta, sabe? Mude sua vida. Escolha caminhar com Deus. Escolha a pertencer ao futuro paraíso que Deus já nos prometeu, que Jesus já nos disse que poderíamos ter. Escolham estar na luz. Ouçam com atenção o que Jesus disse. Ouçam com atenção. Reflita sobre isso. Busquem ler a Bíblia, tá bom? Então é isso que essa passagem nos traz aqui. Escolha estar na luz. E quando você estiver na luz, Ele vai te colocar em lugares altos. Ele vai te fazer sair dessa tristeza que às vezes a gente tem, tá bom? Ele vai te colocar num pedestal. Que Ele vai falar, esse é meu filho amado. Esse tem honra e grande glória, tá bom? Assim como Deus falou para Jesus, Jesus vai falar de nós. Ele vai colocar nosso nome no livro da vida. Mas para isso devemos buscar e ouvir os conselhos que Ele tem para nós.